somos testemunhas de Jeová. Então, a minha história deve ser parecida com a de muitas outras, né? Quando eu conheci a Testemunha de Jeová, há mais de 45 anos, eu achei, assim, uma coisa maravilhosa, porque eu frequentava uma igreja evangélica com meu pai, nunca me batizei lá, não sentia nada por aquilo, e a minha mãe começou a ter um estudo com a Testemunha de Jeová. Eu não participava do estudo, mas eu ficava ouvindo. E eu pensava comigo, puxa, isso é diferente de tudo que eu ouvi até então. Aí, mas meu pai não deixou minha mãe continuar o estudo. Meu pai chegou a expulsar irmãos que estavam lá na minha casa mais de uma vez. Então, acabou-se o estudo da minha mãe. Mas uma coisa que eu lembro, que eu fiquei maravilhada, irmãos, é que quando eu ouvi eles falarem para minha mãe que não existia o inferno de fogo, porque era uma coisa que não entrava na minha cabeça, não combinava um Deus de amor com um inferno de fogo que eu ouvia na igreja evangélica. Então aquilo me encantou. Aí eu estava namorando, eu falei, quando eu casar, eu vou ter o meu estudo. E assim aconteceu. Eu me casei em 76, passei a ter o meu estudo em casa. Meu marido não gostava das Testemunhas de Jeová, mas também nunca foi assim, sabe, de me impedir. Inclusive, ele me levava nas reuniões, me buscava, mas era isso, ele não queria saber. E assim continuou. E eu achava, assim, aqueles irmãos, assim, perfeitos. Para mim, eles eram perfeitos. E eu pensava comigo, eu nunca vou estar à altura de servir a Jeová, porque eu fumava e, e quando eu via eles passarem, assim, aos domingos, na porta, na minha rua, eu ficava assim, sabe, falando, Jeová, eu nunca vou estar à altura para fazer esse trabalho. E eu tinha muita admiração, muita, muita, muita. Aí, mas eu ia nas reuniões, e aí chegou um tempo, meus 3 filhos estudaram também o livro Conhecimento, e eu estudei aquele livrinho azul ainda, hein? Esqueci até como ele chama agora. Aí, meus filhos estudaram o livro Conhecimento, meus 3 filhos, a minha filha também se apaixonou, só que ela era garota ainda, né? Aí ela falava, mãe, você me avisa a hora que você sair para ir na reunião, que eu também quero ir. Aí eu falava, a reunião é a tal hora, eu saio a tal hora de casa, se você quiser, você esteja aqui. Aí ela nunca estava. Tudo bem. E, irmãos, às vezes eu ouvia alguma coisa acontecendo na casa de uma testemunha de Jeová, eu não acreditava. Eu não acreditava naquilo. Eu falava, não é possível, esse povo não faz isso. Então, para vocês verem, entendeu? O quanto eu fiquei assim envolvida com a religião. E porque veio de encontro com algumas coisas que eu pensava, né? Aí saí de São Paulo, vim para o interior. Quando eu mudei para o interior, a minha filha falou, mãe, eu não vou fazer amizade com ninguém, porque o que atrapalhava eu lá em São Paulo eram as amizades. E isso ela fez. Ela não fez amizade com ninguém, ela procurou um salão do reino e começou a ir e foi a primeira a se batizar. E eu fiquei assim, né? Feliz. Aí em seguida, eu me batizei. Depois o meu filho caçula, com o tempo, ele se batizou também. Só o meu filho mais velho que não. Ele lia as publicações, especialmente a Despertar, ele achava alguma coisa interessante, mas ele se declara ateu. Tudo bem. E meu marido ainda continuou morando em São Paulo por mais um tempo,
Quando ele veio para cá, para o interior, ficar com a gente, e eu já estava batizada, aí ele começou a ir comigo no Salão do Rei. Tá, maravilha. Aí, com o tempo, passou alguns 2, 3 anos, ele se batizou também. Então, estava praticamente a família inteira no Salão do Rei. A minha filha, vou começar contando o caso da minha filha. A minha filha, ela se casou com um ancião. E a família desse ancião é uma família respeitadíssima aqui na cidade que eu moro. Muito conhecida, né? E, a princípio, eu fiquei feliz. Mas quando ele começou a namorar minha filha, que ele começou a frequentar minha casa, eu falei para ela, minha filha, esse casamento seu não vai dar certo. Mas por que, mãe? Eu falei, porque vocês têm sabe, são muito diferentes. Ele é uma pessoa assim, sem iniciativa, ele não tem iniciativa para as coisas. E você é uma pessoa que decide tudo. Mas, enfim, casaram, fizeram um casamento muito lindo, ficaram casados mais ou menos 8 anos. Aí aconteceu o quê? Aconteceu que ele acabou se apaixonando por uma colega de trabalho. Ele trabalhava numa imobiliária e eles admitiram essa moça, que era a mãe dela, a família dela era testemunha de Jeová, aliás, sua mãe. E ela era uma eterna estudante. Aí, quando ele fazia discurso, ele sempre convidava ela para vir assistir o discurso da nossa congregação. Tá. Aí, ela foi trabalhar na imobiliária com ele. Aí, ele saiu de férias e, quando ele voltou, ela tinha sido mandada embora. Aí, ele, sabe, ficou perguntando, queria saber, ele foi na casa dela, procurar saber onde ela estava trabalhando e tal. Aí um irmão chegou um dia para mim e falou assim, Ana, eu tenho uma coisa para te contar e você faz o que você quiser com essa informação. O marido da Paula, ele está indo na casa da Isadora toda vez que ele trabalha para lá, porque ele é marronzinho, e toda vez que ele trabalha lá no bairro dela, ele sai do serviço a 1 hora, ele vai para a casa da Isadora. E os anciãos já estão meio assim, sabe, olhando com uma certa, né, desconfiança. Aí eu peguei e falei para ela. Aí, o que acontece? Ela pegou o celular dele, porque minha filha, ela é muito, muito, muito discreta, muito, sabe, ela não mexe nem nas minhas coisas, ela não mexe. Aí ela mexeu no celular dele, aí ela viu mensagem trocada entre eles, e ele marcando um encontro que ele ia pegar a Isadora num dia, no serviço. Aí ela seguiu ele e realmente viu que ele pegou a Isadora e botou no carro e saíram, e ela veio para casa. Ela só chorava, 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 chorava. Eu até falei para ela, larga dele. Aí ela falou, mãe, eu vou tomar a minha decisão quando eu achar que chegou a hora. Eu falei, tudo bem. Passaram-se 3 anos. Nesse tempo que passou 3 anos, que ela ficou esperando, né, da hora dela, essa moça, ela arrumou um namorado, engravidou e teve uma filha. E a minha filha, quando casada, ela queria muito ser mãe. E ele não queria, nunca quis. Inclusive, a mãe dele, que é uma pessoa muito boa, gosto dela até hoje, muito boa, ela falou para ele, você não pode negar isso para ela, né? Aí eu falava para ela, Paula, fica grávida. Aí ela falou, não quero ficar grávida assim, mãe. Se ele falasse, vamos deixar para o ano que vem, vamos deixar para depois, tudo bem, mas ele bate firme que ele não quer. Então, eu não vou ficar grávida sozinha. Então, aconteceu isso, né? Não tiveram filhos. E quando ela chegou a separar dele, ela separou, ela veio para minha casa.
o superintendente de distrito falou para o meu marido: você não pode aceitar a sua filha dentro da sua casa, né? Daí ele falou assim: mas ela vai para onde? Ela vai para a casa do vizinho? Ela não tem lugar para ficar, né? Mas criou-se essa confusão. E eu fiquei sabendo também de outros irmãos que fizeram o mesmo comentário. Interessante, e para mim, ninguém falava nada, não. Ninguém falava nada. Mas eu ficava sabendo das coisas através de outras pessoas. Aí tá. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.